Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Moura, eu sou da Codeva Treinamentos Online e nesse vídeo nós vamos falar sobre o que são células de manufatura. As células de manufatura são a essência do Lean Manufacturing e basicamente consiste em uma estrutura de layout produtivo onde você coloca máquinas ou recursos produtivos de uma maneira em uma sequência que é exatamente igual às etapas produtivas do determinado produto que você fabrica. Então, se você tem qualquer tipo de produto que passa, sei lá, por 3, 4 ou 5 etapas, uma depois da outra, você vai sequenciar essas etapas, você vai sequenciar essas máquinas, essas bancadas ou essas ferramentas de trabalho de uma maneira que uma pessoa só ou uma pequena equipe de pessoas esteja presente nessa célula, quer dizer, nessa configuração de equipamentos, e você vá um a um, sequencialmente, trabalhando aquela determinada peça nos recursos que você colocou. E normalmente essas células de manufatura são organizadas em formato de U, em layout U, como dizemos. Por quê? Porque isso reduz o deslocamento de quem está nessa célula. Nós vamos mostrar um diagrama agora que ilustra bem isso aí. Veja só, gente, este é efetivamente o diagrama, um exemplo de uma célula de manufatura. Vejam como os recursos estão em uma forma que se assemelha a um U, quer dizer, as distâncias de deslocamento da pessoa para chegar nos recursos produtivos são as menores possíveis, porque está tudo virado para a pessoa, né? Então, vamos imaginar que esta é uma célula de manufatura de uma fábrica de talheres. Especificamente, fabricamos aqui facas. E as etapas de fabricação delas são a primeira etapa de laminação, o segundo processo de laminação, a terceira etapa seria o recorte do cabo. A gente vai ter aí o cabo pronto. Na quarta etapa, o recorte da faca, né? Já vamos ter a faca exatamente no seu formato. E na última etapa, a serrilha da faca. Ou seja, daqui ela vai sair praticamente pronta para poder fazer os processos de polimento e ficar brilhante, né? Diversas facas passam por aqui e todas seguem essa sequência produtiva. Os tempos de etapa entre os modelos diferentes de faca que passam aqui são muito parecidos. Ou seja, não tem problema para a nossa configuração de balanceamento se entrar uma faca do modelo A, B e C. Aquelas facas que são muito diferentes possuem a sua própria célula de manufatura, diferente dessa. Bom, nessa célula, cada etapa possui seu tempo unitário e o tempo de ciclo é a soma de todas as etapas. Quer dizer, se a gente tem uma necessidade de fabricação determinada, a gente pode ter uma pessoa operando em toda a célula, certo? E se porventura a gente precisar aumentar o ritmo por motivo de um aumento de demanda, um grande pedido que tem entrado, a gente pode inserir uma segunda pessoa que vai assumir algumas das etapas de uma maneira balanceada dentro da célula. Quer dizer, a gente vai conhecer o tempo unitário de cada processo, né? E a gente vai ter sempre um plano B. Ou seja, eu precisei aumentar o ritmo, eu vou saber que eu preciso colocar uma pessoa a mais para mim acelerar o tempo de processo. O layout da célula de manufatura, por essência, ele requer o menor espaço possível. Ou seja, uma grande vantagem da célula de manufatura é que você consegue colocar muitos recursos produtivos, ou seja, você consegue avançar muito na agregação de valor do seu produto em um espaço bem delimitado. E um ponto importante é que se porventura você tem células de manufatura em sequência, quer dizer, você tem a célula 1 que você faz uma série de etapas produtivas, aí você vai para a célula 2 que faz algumas outras e assim por diante, é importante que estas células de manufatura tenham tempos muito próximos entre si. Você não pode ter uma célula de manufatura que foi balanceada para fazer 100 produtos por hora, por exemplo, e em uma outra que vem logo em sequência, ela consiga apenas processar 80, 60 ou 50 peças por hora. Não adianta, porque você vai começar a ter, entre as células, estoques intermediários crescendo. E é justamente em cima disso que a célula de manufatura tenta atacar. Imagina que em uma célula de manufatura você coloque 4 ou 5 etapas produtivas de um determinado produto. E você, antes de ter configurado tudo isso em uma célula de manufatura, você fazia individualmente em grandes lotes de produto, quer dizer, você tinha uma quantidade de peças andando entre estas etapas, fazendo em cada uma delas o que tem que ser feito. E aí ela vai para a fila para entrar na próxima etapa, porque o recurso está fazendo alguma outra coisa. E mesmo que esteja fazendo a mesma peça, ela vai entrar na fila e vai esperar. Aí ela vai passar por essa etapa,
vai ir para outra fila, da outra etapa, esperar mais um pouco, quer dizer, você vai tendo deslocamentos, você vai tendo estoques entre as etapas, que não é legal, que é dinheiro parado e é tempo que está correndo e você não está agregando valor ao produto. Quer dizer, o seu lead time está grande e o tempo de ciclo, ou seja, o tempo de agregação de valor ao produto está pequeno. Ou seja, estamos falando em lotes unitários, quer dizer, uma peça entrando e saindo do outro lado lá na célula de manufatura, ou em lotes pequenos. E você consegue, dependendo da necessidade do seu processo produtivo, necessidade da sua fábrica, colocar diferentes tipos de produtos passando pela mesma célula, desde que eles, como dizem, sejam produtos da mesma família, sejam produtos similares ou que possuam etapas produtivas muito semelhantes. Semelhantes em procedimento e semelhantes em tempo também. Porque quando você estrutura uma célula produtiva, uma célula de manufatura, o tempo de cada atividade, de cada etapa dentro dessa célula, ele não pode variar muito, principalmente quando você coloca um produto diferente, ele tem que passar por essa célula de manufatura num tempo muito parecido com outro produto. Porque senão você vai ter uma bagunça na hora de balancear. Quer dizer, entrou o produto A, o tempo é tal. Entrou o produto B, o tempo é tal, e você desbalanceia a sequência inteira. Nesse processo aqui que a gente fala de fabricar a faca, a gente pode ter a fabricação em si da faca nessas etapas que a gente passou e depois um processo de polimento e depois um processo de embalagem. E antes, um processo de batelada para se tirar a faca da chapa de alumínio, da chapa de metal, enfim. E o legal aqui é se você conseguir, na configuração Fabril, fazer com que todas as pessoas de cada uma dessas células consigam visualizar as outras células de manufatura, para que as pessoas consigam saber se elas estão ficando um pouco para trás em seu ritmo ou acelerando demais, aumentando um pouco o estoque intermediário. Então imagine um posto de trabalho, né, uma célula de manufatura, onde as pessoas consigam visualizar a célula de manufatura seguinte, que está recebendo os produtos deles e está vendo que o pessoal não está dando conta de fazer. Ou seja, eles estão muito acima do ritmo, ou eles estão começando a parar, nós estamos muito abaixo do ritmo. Quer dizer, é legal você ter essa interação onde você consiga ver as outras células trabalhando em sequência, porque tudo tem que ser olhado baseado em ritmo. Né? Tudo tem que respeitar o chamado takt time, né? Que é o ritmo de produção mirando o que você precisa entregar lá de produto pronto. Dentre as principais melhorias, os principais ganhos que as células de manufatura trazem, a gente cita os seguintes: redução de transporte e estoques intermediários, pois é a essência dessa configuração de layout. Redução drástica do lead time de fabricação, pois a gente reduziu ou até eliminou a fila de itens entre as etapas. Redução de setup, pois dentro da célula os itens não vão ficar variando de modelo. Você vai estar sempre rodando com o mesmo setup, mesma configuração. Menor número de operadores, pois os processos serão mais racionalizados, mais bem distribuídos. E o aumento da produtividade da mão de obra, pois os processos são balanceados sempre por homem-hora.